Olá, meu nome é Guilherme Catani, eu sou médico otorrino aqui do Hospital Hipo e sou professor de otorrinolaringologia da Universidade Federal do Paraná. Hoje eu vou falar um pouco sobre a voz no processo transexualizador, que é um dos temas do nosso último livro, que aborda o processo transexualizador na otorrinolaringologia. Vamos diferenciar um pouco o homem trans da mulher trans. Então, começando com a avaliação da mulher trans, a gente sempre começa, né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo começa na consulta médica, né? Na entrevista médico-paciente, na nossa conversa inicial. Aí nós vamos avaliar, né? Na mulher trans, vamos começar. Quais são os desejos, né? O quanto agudo é que essa mulher quer que essa voz fique, o que ela já fez, se ela já fez a terapia hormonal, se já começou com terapia hormonal, se não começou com terapia hormonal, se já fez a fonoterapia anterior. Lembrando que a terapia de hormônio feminino, ela não deixa a voz mais aguda, diferente do homem trans, como a gente vai ver mais para frente. Então, para a mulher trans, mesmo ela já fazendo hormônio, isso não tem interferência significativa na voz. Então, depois que a gente faz essa avaliação inicial, se essa paciente nunca fez fonoterapia, nunca fez terapia fonoaudiológica, a gente encaminha para fono para ver o que a gente consegue ter de ganho, né, deixar a voz mais aguda sem um procedimento cirúrgico. Se essa paciente já fez a terapia vocal, ou já prévia, ou depois de um retorno, fez a terapia que a gente indicou e não teve um resultado satisfatório, aí a gente pensa num procedimento cirúrgico. Para a mulher trans, existem duas técnicas cirúrgicas que a gente pode adotar. A primeira é chamada de tireoplastia tipo 4, que nessa técnica nós fazemos uma sutura dessa cartilagem grande, que é chamada cartilagem tireoide, que no homem é mais fácil a gente palpar, que é onde está o pomo de Adão, na cartilagem logo abaixo, que é a chamada cartilagem cricoide. Então a gente faz essa aproximação dessas duas cartilagens e com isso a gente consegue esticar a prega vocal. A analogia que eu gosto é sempre com a corda do violão. Se a gente esticar a corda do violão, a voz vai ficar mais aguda. Com isso, a mulher trans vai ter uma voz mais feminina. Aqui é importante salientar que só deixar a voz mais aguda não deixa uma voz mais feminina. Por isso a importância da fonoterapia, que a fono vai adotar outros procedimentos para deixar, e comportamentos às vezes não vocais, para deixar uma voz mais feminina, melhorar a ressonância, a articulação. A cirurgia em si a gente só consegue melhorar a questão da frequência, deixar mais aguda. Então o acompanhamento fonoaudiológico é muito importante, fazendo cirurgia ou não. Essa cirurgia chamada tireoplastia tipo 4, ela tem bom resultado cirúrgico a curto prazo, mas alguns estudos têm mostrado que ao longo do tempo essa sutura entre as duas cartilagens ela vai se esgarçando. Com isso as cartilagens vão se afastando e a voz pode não ficar tão aguda quanto era no começo. Ou seja, nesses últimos anos a gente tem adotado uma nova técnica, que foi desenvolvida por Wendler, chamada de glotoplastia de Wendler. Nessa segunda técnica, em vez de suturar cartilagens, a gente faz uma sutura na parte anterior das pregas vocais. Essa glotoplastia já é obrigatoriamente, nós temos que fazer com anestesia geral. Voltando à analogia da corda do violão, vamos imaginar aquela corda do violão mais grossa. Quando a gente toca sem apertar em nenhuma casa, ela é um som mais grave. Se a gente apertar na primeira casa, na casa mais próxima, mesmo a corda mais grossa, ela vai ter um som mais agudo. Então esse é o princípio dessa glotoplastia de Wendler. Você não muda a tensão da corda vocal e não troca a corda vocal, só vai deixá-la mais apertada, como se estivesse apertando na primeira casa do violão. Com isso, a voz vai ficar mais aguda também e os resultados a longo prazo parecem ser mais confiáveis e mais duradouros com essa segunda técnica. Muitas mulheres trans também querem aproveitar o mesmo procedimento cirúrgico para fazer a condroplastia. O que é a condroplastia? Condroplastia é a cirurgia que a gente consegue moldar o pomo de Adão, diminuir esse pomo de Adão para ter um pescoço mais feminino, uma característica mais feminina. Então, para a condroplastia, nós temos que fazer uma pequena incisão no pescoço e nós vamos moldando, esculpindo essa cartilagem tireoideia, que é o pomo de Adão, deixando num tamanho bem feminino e com isso o pescoço, a aparência do perfil, fica uma aparência bem feminina. Com isso a gente consegue melhorar a voz e a estética do pescoço. O pós-operatório
nós sempre orientamos um repouso. O repouso na glotoplastia, que é o segundo tipo, é um repouso mais longo, um repouso vocal de 2 semanas, já começando a fono na segunda semana. Na tireoplastia tipo 4, o repouso de voz é por 1 semana, mas já começando a fono também na segunda semana. Em relação à dor pós-operatória, não são cirurgias que doem muito, né? Na otorrino a gente tem cirurgias de amígdala que doem bastante, e essas praticamente dói mais no local da incisão. E na glotoplastia, como não tem incisão de pele, é uma cirurgia praticamente indolor. Saliento aqui também a importância da terapia vocal. A fonoterapia é fundamental no pós-operatório. Tá? Para fazer o caminho inverso, para homens trans, o tratamento cirúrgico para homem trans é um tratamento de exceção. Por quê? Porque o tratamento hormonal com androgênicos, e principalmente a testosterona, consegue engrossar bastante a prega vocal e deixar a voz bem grave. Então, a cirurgia para homens trans, ela não é a regra, ela é a exceção, porque o tratamento hormonal resolve a maioria dos casos. Mas, em alguns casos, a gente não tem o sucesso com o tratamento hormonal e os pacientes vêm até o nosso consultório. Mesma coisa, é feita a consulta, a gente escuta o que o nosso paciente deseja, o quão grave ele quer que fique a voz, fazemos um exame das pregas vocais. Também, mesma coisa, primeiro passo, fono, encaminhamos esse paciente para fono, para ver se a fono consegue, né, de uma maneira não cirúrgica, deixar a voz mais grave. Mesma coisa, se esse paciente já fez fono ou retorna com a nossa indicação de fono, ainda não satisfeito com a voz, aí sim a gente pode indicar um procedimento cirúrgico. Nesse caso chama-se tireoplastia também, só que tipo 3. Ela é o contrário da 4. Se a gente for a analogia da 4, era para esticar a prega vocal, agora a gente quer o contrário, a gente quer relaxar a prega vocal. Mesma analogia da corda do violão. De ter uma corda bem esticadinha, um som mais agudo. Se a gente diminuir essa tensão, a prega vai ficar um pouquinho mais flácida, com um som mais grave. É a mesma coisa dessa cirurgia. Ela é feita com anestesia local e sedação também, como a tireoplastia tipo 4. Por que a gente faz essas cirurgias com anestesia local e sedação? Porque a gente já pode testar a voz no procedimento cirúrgico. Né? Então, durante a cirurgia, a gente já tem uma noção de quão grave vai ficar a voz do nosso paciente. Então, a tireoplastia tipo 3 precisa de uma incisão no pescoço, é uma incisão pequena. Pós-operatório, muito parecido com a tireoplastia tipo 4. Pode doer um pouco o lugar da incisão, às vezes para engolir pode ter um pouco de dor. E a mesma coisa, fonoterapia. Esse paciente vai precisar de terapia vocal para a gente conseguir deixar a voz com a melhor qualidade possível, o maior brilho vocal e uma voz que às vezes no procedimento cirúrgico a voz pode ficar um pouco rouca. Com a terapia vocal e a cicatrização, a voz atinge a sua melhor qualidade. Então essas foram as duas possibilidades da mudança de voz na pessoa trans, para a gente deixar a voz mais masculina ou a voz mais feminina. Lembrando sempre que a voz feminina não inclui só o procedimento cirúrgico, e tem outros fatores que caracterizam uma voz mais feminina e outros comportamentos não verbais e não fonatórios. Para o homem trans, a terapia hormonal resolve na maioria das vezes. Quando não, a gente encaminha para fono e, em último caso, o tratamento cirúrgico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem mandar pelo nosso Instagram, pelo canal aqui do Hipo Conecta, pelo Instagram aqui do Hospital Hipo. Se quiser agendar uma consulta para ter mais informações, pode fazer o agendamento ou direto aqui no Hipo Conecta ou pelo nosso Instagram. Tá bom? Muito obrigado.